Ok, alunos, estamos de volta para fazer aquela revisão de 5 minutos e logo após nós teremos aí a nossa atividade. Mas antes, eu quero falar essa nossa última revisão e a nossa última atividade, porque estamos chegando no final da nossa aula e vamos lá, daqui a pouco eu me despeço. Joga na tela, eu sou o Luiz Barroso, professor de História Geral. Ok, então fizemos assim, ó. Os principais filósofos. René Descartes foi um matemático francês e filósofo francês, nascido no dia 31 de março de 1596 e que faleceu no dia 11 de fevereiro de 1650. René Descartes ficou conhecido por seu ceticismo, tanto que foi autor da frase cogito ergo sum, penso, logo existo. Ele ficou mundialmente conhecido como o pai da filosofia moderna. Uma de suas obras mais famosas é o Discurso sobre o Método. Ok? Aí, nós temos Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que nasceu no dia 15 de outubro de 1844 e viveu até o dia 25 de agosto de 1900. É considerado um dos principais nomes da filosofia, influenciando aí pensadores de várias gerações. Nos últimos anos, ele caiu tanto no Enem, em 2016, quanto também em 2015, né? Dobradinha ali do Nietzsche, que veio da prova do Enem. Ele foi um pensador que vem aparecendo frequentemente nessas aulas. Poderá cair na prova desse ano? Sim. Na verdade, todos que aqui eu falei poderão cair. É por isso que a ideia é fazer você ficar atentos, tá, aluno? Para que não possa perder algo. Principais filósofos, ainda continua com Immanuel Kant, filósofo alemão que nasceu no dia 23 de abril de 1724 e faleceu no dia 12 de fevereiro de 1804. Kant era muito interessado em estudar temas como epistemologia, moral e limite da razão. Assim como Maquiavel, Kant também, ele vai marcar presença na prova do Enem. Uma questão em 2012, outra questão em 2013. Nós temos aí a mulher que vai também aparecer, a Beauvoir, Simone de Beauvoir. Foi uma filósofa e escritora, ativista e política, que nasceu no dia 9 de janeiro de 1908 e vai viver até o dia 14 de abril de 1986. É dela a frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí tem um conceito disso, né? A famosa frase dessa filósofa, podemos perceber que houve uma diferenciação entre o âmbito da natureza e o âmbito da cultura de se transformar, de se consolidar. Em 2015, quando o Enem levantou a discussão sobre a permanência da violência contra a mulher no Brasil, uma das questões da prova do Enem humana foi baseada em um texto dessa intelectual, da Simone de Beauvoir. Fechou? Bom, agora eu vou deixar vocês com essa atividade e daqui a pouco eu retorno para fazer a nossa correção. Não sai daí, é jogo rápido. Ok, alunos. Então agora vamos para a nossa questão de número 1. Joga no quadro lá. Cadê? Joga no quadro. Agora é com você. Olha a atividade. Então, questão número 1. Chegando. Chegou.
diz o seguinte: nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se no espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da A. Investigação de natureza empírica. B. Retomada da tradição intelectual. C. Imposição de valores ortodoxos. D. Autonomia do sujeito pensante. E. Liberdade do agente moral. E agora? Veja o nível dessa questão. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciência, mas histórias. Pergunta: em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, como resultado A, B, C, D ou E? A resposta correta é a letra A. Vamos lá então? É a letra D. Autonomia do sujeito pensante. Lembra que durante a aula, o Rousseau, ele fala, Rousseau ou Descartes que fala? Descartes. René Descartes. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então tá aí. Próxima questão diz o seguinte. Questão 2. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas não nos permite o controle sobre a outra metade. Pergunta: em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, ao A. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. B. Rejeitar a intervenção do acaso dos processos políticos. C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. D. Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. E letra E. Redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Qual seria a resposta? A resposta correta, então, vai ser a letra C. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, ao afirmar a confiança na razão autônoma
como fundamento da razão humana. É isso aí. Muito bem. Parabéns. Próxima questão. Questão de número 3. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo ou pela A. Liberdade humana, que consagra a vontade. B. Razão comunicativa, que requer um consenso. C. Conhecimento filosófico, que expressa a verdade. D. Técnica científica, que aumenta o poder do homem. E E. Poder político, que se concentra no sistema partidário. Fechou? Bom, são 5 alternativas. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela chegarem ou possam chegar. Enquanto participante de um discurso prático, há um acordo quanto à validade dessa norma. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida. A. Pela liberdade humana. B. Pela razão comunicativa. C. Pelo conhecimento filosófico. D. Pela técnica científica. Ou E. Pelo poder político. A resposta correta, então, vai ser a letra B. Pela razão comunicativa, que requer um consenso. Viu aí? Não seria conhecimento filosófico, nem liberdade humana, nem técnica científica, mas pela razão comunicativa, que requer um consenso. Fechou? Bom, hora do Enem. Aí partimos então para a questão. Essa aí deve ser, olha lá, questão do Enem. Diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar o movimento social que teve como marca a ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. B. A pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. D. Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. E E. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. E agora? Veja que os escritos, as obras de Simone de Beauvoir vieram à tona e uma de suas frases que foram lançadas no Enem gerou assim espanto. E ela passa a ser conhecida também pelo seu posicionamento. Ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino.
Olha aí o castrado que qualifica o feminino. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar o movimento social que teve como marca. Década de 60, aluno, olha aqui, ó, 60. Opa! Década de 60. Nós temos aí, deixa eu cravar aqui. Na década de 60, eu tive os relatos de Simone de Beauvoir, que vai contribuir para estruturar o movimento social, vai colaborar para estruturar o movimento social, que teve como marca olha aí. Qual seria a resposta? Ação no Poder Judiciário, pressão no Poder Legislativo, organização de protestos públicos, oposição de grupos religiosos ou estabelecimento de políticas governamentais? A resposta correta, então, vai ser a letra C. Estava na cara, né? Na década de 60, os escritos de Simone de Beauvoir vai enaltecer as organizações de protesto público para garantir a igualdade de gênero. Nós estamos aí no movimento que vai culminar com a revolta, a Revolução dos Sutiãs. Tinha surgido aí também a questão da pílula anticoncepcional e etc. Por isso que vai ser marcado esse movimento. Alunos, nós chegamos ao final de mais uma temporada. Temporada essa, dentro do conteúdo de História Geral. Tivemos com vocês até o primeiro ano, do primeiro, segundo e até o terceiro, trabalhando em História Geral, História do Brasil, História de Rondônia. Vocês terão novas aulas comigo, professor Beto, no final do ano, que é História Regional. Mas, desde já, agradeço aí todo o empenho, a colaboração de vocês, o feedback, tanto de vocês, alunos, como também de professores. E o nosso método é poder ajudar vocês. Tá bom? Fica aqui o meu agradecimento e as minhas felicitações para que vocês possam fazer uma ótima prova do Enem, que vocês possam conseguir um bom resultado e que vocês possam seguir a sua trajetória, trilhar os seus caminhos. Claro que para isso tem que estudar. Não foi fácil chegar até aqui. Vocês daqui uns dias estão se despedindo da escola, mas irão para um outro ambiente, que é a universidade. E lá vocês vão começar a moldar os seus conhecimentos e as suas profissões. Então, procure ser o mais correto possível, humildade sempre, não deixe subir para a cabeça, procure fazer as coisas corretas, que eu tenho certeza que vocês irão se dar muito bem na vida. Independente de qualquer área que vocês irão buscar. Fica aí o meu agradecimento, o meu do professor Beto, e que vocês possam ter sucesso e ter os nossos contatos. É só dizer o ai que nós estamos aí para poder ajudar, tá bom? Eu fico por aqui e aguardo vocês agora em História de Rondônia no final do ano. Tchau, tchau. Abraço a todos.